A economia dos Estados Unidos importa a todos nós. É parte da central, né, da economia mundial e define bastante os rumos da economia mundial ainda hoje. E do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista estratégico, sem dúvida, do ponto de vista político e ideológico também, sem dúvida, o que acontece na economia dos Estados Unidos tem importância mundial imensa, e agora mais do que tudo, porque a gente está finalizando o primeiro ano de governo Trump e, portanto, o sucesso ou fracasso da economia nesse período pode fortalecer ou enfraquecer a ideologia neofascista, neoimperialista que o Trump tem procurado implantar nos Estados Unidos e no mundo, né? E nesse ano, especificamente, houve essa tentativa de imposição unilateral das tarifas contra o mundo, né? Uma imposição fora das normas, dos padrões internacionais, unilateral, realmente, né? Rompendo mesmo com as regras comerciais do mundo, no intuito de conter o imenso déficit comercial dos Estados Unidos, que estava chegando em 1 trilhão, batendo próximo de 1 trilhão de dólares ao ano, e numa tendência crescente. E talvez também, isso pelo menos era o discurso, uma tentativa de sinalizar para uma reindustrialização dos Estados Unidos. As forças políticas alinhadas ao governo Trump se autoelogiam em relação ao desempenho econômico, mas os dados gerais da economia dos Estados Unidos são, para dizer o mínimo, muito pouco auspiciosos, especialmente para o povo, para a população trabalhadora dos Estados Unidos, nesse primeiro ano do governo Trump, como era de se esperar, e na análise eu vou explicar essas razões de ser, de porquê eu já previa um desempenho ruim ou, pelo menos, um desempenho limitado, né? Um relativo fracasso, um fracasso real na economia dos Estados Unidos nesse período. O fato é o seguinte, o que vem acontecendo, né? Para dar um contexto maior do que simplesmente o primeiro ano do governo Trump. Nas últimas décadas, a economia dos Estados Unidos vem escalando a níveis extremos de desigualdade, de renda e de riqueza. Níveis que são extremos para eles, mas para nós aqui no Brasil são os nossos níveis normais ou até os níveis desejáveis para nós, porque a nossa desigualdade é maior ainda do que esses níveis extremos que os Estados Unidos e alguns países da Europa estão atingindo agora, mas sobretudo os Estados Unidos é o nosso foco aqui. Bom, seja como for, esse nível de desigualdade lá é um dos fatores que impedem o crescimento econômico de deslanchar de fato nos Estados Unidos, e é a causa básica, a causa primária da crise econômico-social que se instaurou por lá desde ou a partir de 2007. Enquanto essa direção de concentração progressiva da riqueza não for corrigida, haverá muita dificuldade ou impossibilidade real para um crescimento mais efetivo da economia norte-americana. Conforme a fonte, variam os dados, os resultados para o crescimento percentual do PIB de 2025 estão entre 2,2% e 2,5%, contra um crescimento que foi de 2,4% ou 2,5% em 2024. E era mesmo de se esperar que o tarifaço do governo Trump, o grande aumento de impostos de importação, tivesse algum impacto negativo sobre o crescimento econômico dos Estados Unidos, pois isso ia significar, de algum modo, aumento dos preços de itens de consumo final, assim como quebra de cadeias produtivas e aumento de custos de produção. Muita gente vinha apostando em um aumento muito maior do PIB por lá, mas essas pessoas tinham perdido de vista o simples efeito estatístico de redução das importações por causa do aumento das tarifas
que inflou o PIB deles, especialmente no terceiro trimestre, bateu acima de 4%, e os trumpistas alardearam isso sem parar, e os reprodutores dessa ideologia mundo afora alardearam isso, e ainda estão focados neste terceiro trimestre. Mas esse efeito se esgotou e foi revertido agora no último trimestre do ano de 2025, por conta do esgotamento dos estoques. E isso impulsionou uma nova rodada de importações, ou obrigou, o que resultou no fim, no dado anual, nesta queda de tendência, nessa tendência de queda ou estabilidade em uma taxa de crescimento abaixo, de fato, para as necessidades da população, para manter o nível de vida das classes populares, e que, portanto, segue decaindo por lá. Esse efeito estatístico de que reduzindo as importações aumenta o PIB, ele foi analisado em outro vídeo anterior, e vocês podem procurar quem se interessar, mas esse é o fato. Então a economia americana está girando aí próximo de 2% o crescimento anual, e de fato também, se a gente descontar o que ainda restou desse efeito, é menor o PIB do que está sendo divulgado no agregado do ano de 2025 na comparação com 2024. Ou seja, para consolidar o que eu falei, é um PIB abaixo, um crescimento de PIB abaixo das necessidades da população local, que está muito pressionada pela grande desigualdade econômica e as perdas de renda e de receita das classes populares lá. O principal efeito que o governo Trump buscava com esse tarifaço era algum reequilíbrio das contas correntes, do balanço comercial dos Estados Unidos, e ele não foi atingido, pelo menos até o momento, e apenas se repetiu em 2025 o déficit comercial de um pouco mais de 900 bilhões de dólares, que tinha sido atingido também em 2024. Esse era, de fato, o valor esperado mesmo, o resultado de 2025, em uma regressão linear de resultados que eu procurei fazer desde 2015, mostrando uma tendência de crescimento de aproximadamente 40 milhões de dólares por ano no déficit comercial, a partir de 2015 para cá. Então, mesmo com todo esse movimento do tarifaço, o déficit comercial americano está dentro da linha de tendência desse aumento progressivo, contínuo do déficit. Né? Do ponto de vista da indústria, né, do incentivo à indústria, talvez seja muito cedo para julgar os efeitos desse tarifaço tão errático, né, que acabou acontecendo, vai e volta, aumenta, desaumenta, mas enfim, resultou num aumento real de importações generalizado, com alguns focos, mas com certeza isto aconteceu e não resultou até agora em nenhuma reindustrialização sensível, perceptível. Um indicador razoável seria o crescimento de emprego na indústria dos Estados Unidos, o que de fato não houve. Os ganhos de emprego que ocorreram lá nesse período de primeiro ano do governo Trump estão ligados sobretudo ao setor de serviços, especificamente no setor de saúde, e provavelmente nada tem a ver com as políticas do governo nesse momento. E porque não resultou em nada efetivamente, né? Não conseguiu barrar o déficit comercial, não conseguiu impulsionar a indústria, pelo menos por enquanto, talvez por isso, né, a Suprema Corte dos Estados Unidos tenha se animado a decretar a ilegalidade do grande tarifaço que foi imposto pelo governo Trump, desde 2 de abril, né, de 2025. Ele não atingiu os seus objetivos principais e pode ter sido um dos fatores para o fraco desempenho do crescimento econômico, né, da economia em geral. Ou seja, uma percepção simples com esses macrodados é
não houve um resultado positivo significativo dos tarifários para a economia americana em nenhum ângulo importante, ao contrário, naquilo que talvez seja o mais sensível, ou pelo menos um indicador sintético relevante, que é o crescimento da economia, não aconteceu, ao contrário, ela está decaindo. Né? A taxa de crescimento está diminuindo e deve, infelizmente, para eles e talvez para o mundo, continuar decaindo a se seguir as condições que estão no presente, sobretudo, repito, essa visão conservadora, né, liberal da economia, de sempre favorecer a concentração de riqueza, favorecer a engrenagem da acumulação capitalista, sem retornar às massas de forma mais ampla esses benefícios, e isto torna a própria roda da economia muito mais difícil de girar, né? Muito bem, o governo Trump também tinha, e é extremamente necessário ter esse foco, um foco estratégico prioritário na contenção do déficit orçamentário. Existem perigos reais para a economia americana muito grandes com esse duplo déficit no nível que está. Um déficit orçamentário na casa de 2 trilhões anual e um déficit comercial na casa de quase 1 trilhão anual. E, no entanto, também nesse aspecto, você não tem um resultado seguramente positivo. Aqui há ainda mais variabilidade, né, nos dados, conforme as fontes que se busca. Então, eu encontrei indicações de que se atingiu um déficit em 2025 de 1,6 trilhões e também resultados indicando um déficit de 2,2 trilhões em 2025. De todo modo, uma redução em relação a 2024, mas, novamente, fazendo-se uma regressão linear a partir de 2015, corrigindo-se os anos de 2020 e 2021, que, em função da pandemia, resultaram em um déficit extraordinariamente alto. Corrigindo-se isso pela linha de tendência, a gente continua 2025 dentro dessa linha de tendência, indicando um crescimento de 2015 para cá, de 170 milhões de dólares ano na dívida anual. Né? Todo ano o déficit anual cresce 170 milhões e se acrescentam algo hoje próximo de 2 trilhões no déficit global do orçamentário, né, do governo norte-americano. E isto resultou em 2025 que os Estados Unidos superaram então a marca de 120% do PIB. A dívida, né, dos Estados Unidos superou essa marca de 120%, a dívida pública, 120% do PIB em 2025. Para comparação, a nossa está em 78%. A inflação também segue alta lá, ou seja, mesmo nesse aspecto também não há um resultado muito positivo, que mereça comemorações, um autoelogio, né, como os trumpistas seguem fazendo nessa área econômica, sem bases. Porque a inflação segue alta, mas está recuperando-se dos grandes picos pós-pandemia, 2021, 2022, que atingiram valores entre 6% e 10%, também variando conforme a fonte nesses 2 anos. Em 2025, atingiu algo próximo de 2,7% a inflação anual, em comparação com 2,9%, algo em torno de 2,9% em 2024. Então, apesar do tarifaço,
que impunha alguma pressão inflacionária. E apesar também da queda do valor do dólar, outro fato importante esse ano de 2025, o dólar em comparação à cesta de moeda, o índice, né, comparativo, caiu aproximadamente 11%. Também isso traz alguma pressão inflacionária, mas apesar disso houve essa pequena queda na taxa da inflação anual por lá. Nada a se comemorar, exatamente como eu estava falando, especialmente se a gente considerar que a recomposição da renda média do trabalho, a recomposição do salário médio, segue apenas correndo atrás da inflação por lá e perdendo algum poder de compra em relação, por exemplo, à inflação nos últimos 5 anos. Então, os salários não estão conseguindo, mesmo na média, não estão conseguindo repor completamente a perda inflacionária. Alguma perda está acontecendo, isso é parte de toda essa dinâmica de contínua concentração de riqueza que segue por lá, como eu estou destacando desde o início desse vídeo, né? E é fato também, a gente tem que considerar que o salário médio distorce a realidade e, muito provavelmente, os profissionais mais qualificados estão recompondo ou até tendo ganhos salariais, enquanto os profissionais mais básicos, os setores mais básicos de trabalho, podem estar perdendo, provavelmente estão perdendo, ou certamente estão perdendo mais poder de compra real, significativamente, né, nos últimos anos. Então está havendo um relativo e um absoluto empobrecimento das massas trabalhadoras dos Estados Unidos, e esta é uma razão central da grande crise social que está instalada lá, com níveis de violência política bastante altos já no cotidiano da população norte-americana, né? Com esses indicadores tão fracos, né, ou efetivamente negativos, que a gente está destacando aqui, por que então os governistas lá e os ideólogos deles, mundo afora, que inclusive no Brasil, se permitem afirmar que a economia lá está blooming, ou em bom português brasileiro estaria bombando? Primeiro porque eles são mentirosos mesmo. A arte de ilusão e do engodo é uma parte fundamental da cartilha política, ideológica e até empresarial, enfim, da cartilha de vida desses que estão hoje comandando o governo dos Estados Unidos. São mentirosos compulsivos e vão se aproveitar de qualquer margem para enganar a população, seguir iludindo a população. Agora, objetivamente, em que eles se apoiam? Fundamentalmente, ou principalmente, ou até exclusivamente, pelos resultados das bolsas de valores, que seguiram o ano em sucessivas altas, no bull market, né? Um mercado crescente, né? De altas contínuas. Mas por que então as bolsas estariam tão positivas por lá se a economia real, especialmente a economia popular, segue em queda, estagnada, mal consegue manter os níveis prévios? Com certeza essa possibilidade, ou a possibilidade de uma dissociação, uma grande dissociação das bolsas em relação à economia popular, aumenta com o aumento da concentração de rendas e riquezas. De fato, a bolsa reflete expectativas de lucro que não estão necessariamente sempre vinculadas ao crescimento real da economia popular, podendo se distanciar em muito e até andar no sentido completamente contrário. E muita gente tem utilizado uma metáfora, um símbolo, né, para isso, chamando de uma economia em K. E talvez seja justamente isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Agora, uma economia que cresce até de maneira positiva, realmente positiva, para os estratos mais altos da economia e que decresce
decai para os estratos mais baixos da economia, refletindo essa dinâmica de concentração de riqueza que continua se impondo por lá. E o que é verdade, eu acho que a gente tem que considerar, eu creio que é correto, a Bolsa reflete expectativas de lucro, que não estão necessariamente sempre vinculadas ao crescimento real da economia, especificamente da economia popular. Por longos períodos isso pode ser dissociados, podem andar em sentido contrários, e obviamente um governo de bilionários e para bilionários favorece muito essas expectativas. Eles têm alguma garantia de que as políticas públicas serão favoráveis, estão sendo e continuarão sendo favoráveis a eles enquanto esse governo estiver no cargo. E com isso as expectativas de bolsa seguem em alta. Mas um outro fator que contribui para isso é o poder do oligopólio, né, das grandes empresas dos Estados Unidos sobre o setor de mídia digital e a grande expectativa de ganhos astronômicos, né, com as IAs. E isso sustenta esses picos, com certeza. É nesses setores, de fato, que se concentra o crescimento das bolsas por lá. Contudo, nada disso se reflete, ou se refletiu por enquanto, né, ou necessariamente vai se refletir em ganhos reais para as classes trabalhadoras em geral, que, ao contrário, seguem estagnadas ou em decadência econômica. Além disso, as expectativas de retorno com as IAs podem ser bem aquém do projetado, né, por esse boom nas bolsas. Então, há que se esperar, né, não dá para se apontar uma trajetória final, um resultado final. Muitas pessoas projetam grandes crises nos mercados financeiros e na economia dos Estados Unidos como um todo, nos próximos meses ou no máximo em alguns anos. E eu entendo que isso pode até ocorrer, mas também existem muitos fatores que mantêm a resiliência da economia lá e que podem impedir a crise maior, mesmo com um possível estouro de bolha na inteligência artificial, nesse setor de inteligência artificial. Porque muitos recursos regulatórios e anticíclicos já estão sendo largamente utilizados, foram, né, ao longo desse período de crise desde 2007 para cá, e com isso estão amortecendo a crise a partir de 2008. E mesmo com o orçamento tão pressionado como está no momento, eu entendo que novos recursos serão lançados, nossos recursos públicos, né, serão lançados na economia para a contenção de uma nova crise. Na medida que seja necessário, irá acontecer, mas também isso não resolve a crise, mas contém, não prevejo, portanto, uma grande crise econômica nos Estados Unidos nos próximos meses ou anos. Para mim parece mais razoável apostar em uma economia de baixo crescimento, continuadamente assim, com progressão do empobrecimento relativo, quer dizer, em relação à riqueza global, e absoluto, porque as pessoas estão podendo consumir menos, né? Tem mais dificuldades financeiras hoje do que nos meses e anos atrás. Das massas trabalhadoras, né? Então as massas trabalhadoras vão estar continuadamente sob essa pressão de empobrecimento nesses próximos anos. Isso vai fomentar a continuidade até o agravamento do conflito social interno e desta postura agressiva, militarista, fascista e imperialista do governo, das elites americanas nesse momento. Mas ainda sem uma crise de maiores proporções nesses próximos anos. É a minha previsão mais honesta ou mais bem fundamentada. Certamente nós não vamos ter crises econômicas agora como tivemos na primeira metade do século passado. Mas, de todo modo, mantém-se uma continuidade tendencial de perda relativa do poder econômico e, por via de consequência, do poder geopolítico dos Estados Unidos no mundo. É isso para o momento e até a próxima.